Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Amém? Nós temos aprendido nas últimas semanas sobre unidade e comunhão e sobre servir. E hoje nós vamos aprofundar um pouco mais nesse assunto. Vamos começar lá em Efésios 4, de 1 a 3. E eu tenho certeza que se você compreender o que o Espírito quer transmitir essa noite, a sua vida de unidade, de comunhão vai se tornar muito mais fácil. A sua vida de servir vai se tornar muito mais fácil. Porque nós nascemos para a unidade. Nós nascemos para a comunhão. Nós nascemos para servir. Faz parte da nossa natureza. E nossa natureza é a nova natureza em Cristo. É a única que nós temos, não tem outra. E aqui em Efésios 4, fala assim: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então veja que Paulo fala que nós temos que nos esforçar, fazer de tudo para preservar a unidade do Espírito, porque só existe unidade no Espírito. No versículo 4, ele diz assim: há somente um corpo e um só Espírito. Aqui ele se refere ao corpo de Cristo, que é a igreja. Há somente um corpo. Corpo de Cristo, a igreja, onde ele é o cabeça. E há um só Espírito, que é o Espírito Santo. Então essa unidade vem através do Espírito. É pela vida no Espírito Santo. A unidade do corpo só é possível por causa do Espírito. Porque isso é diferente. A comunhão no Espírito é diferente de uma comunhão natural. A comunhão de pessoas que se reúnem num clube, pessoas que se reúnem na torcida aí do Fluminense ou do Flamengo. É diferente. A comunhão no Espírito é aquilo que Jesus diz, para que todos sejam um, como Ele e o Pai é um. Porque a Trindade é a perfeita unidade. A Trindade é o que nós temos da perfeita comunhão. Não é nem um exemplo, é o que sempre existiu, é a fonte. A Trindade, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é um Deus só. Isso nós entendemos pela fé, não tem como entender pela nossa mente humana, pelo intelecto. Porque não são três deuses, é um Deus, Pai, Filho e Espírito. Três pessoas. Não é também um Deus que se manifesta de três formas. Deus, Pai, é uma pessoa, o Filho, Jesus, é uma pessoa e o Espírito Santo é uma pessoa. Mas é um Deus apenas. Isso nós recebemos pela fé. Então a Trindade eternamente vive em unidade, em perfeita comunhão. O único momento que Jesus se separou do Pai foi lá na cruz, por causa do pecado, do nosso pecado. Ele tomou sobre si o nosso pecado e ele foi separado do Pai. Quando a ira de Deus veio, a ira que seria sobre nós pelo nosso pecado veio sobre Jesus. E ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? A primeira vez que ele chamou o Pai de Deus, porque ele foi separado. Ele foi separado para que nós nunca mais precisemos ser separados de Deus. Nós nunca mais seremos separados de Deus, por causa de Cristo. E a vontade de Deus é que tenhamos essa mesma unidade. Em João, capítulo 17, versículo 11, Jesus orou sobre isso. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então vê que Jesus orou para que nós sejamos um, em unidade, em comunhão, assim como ele com o Pai é um, em unidade e comunhão, e com o Espírito. E essa unidade de Jesus é tão perfeita que ele chega a dizer: aquele que vê a mim, vê ao Pai. E Jesus orou para que tivéssemos essa unidade. Jesus enviou o seu Espírito. Lá em João 14, versículo 16 e 17, Jesus enviou o seu Espírito para que essa unidade fosse possível.
Porque a unidade, a comunhão só é possível pelo Espírito. Não tem como fazer isso pela nossa carne, de modo natural. Jesus fala assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador. Ele diz outro porque um é Ele. Ele está se referindo ao Espírito Santo como outro, porque o Espírito Santo também é uma pessoa, assim como Ele. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Então Jesus enviou o Espírito Santo para estar conosco, um outro ajudador, um consolador, o advogado. Ele também é o professor, aquele que ensina a palavra de Deus. E Ele habita em nós. Ele foi enviado a nós. E no versículo 20 desse mesmo capítulo 14, Jesus continua dizendo: naquele dia, qual dia? O dia que você recebe o Espírito Santo. Foi o dia que você nasceu de novo. E o Espírito veio habitar em você. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Veja que a unidade, a comunhão do Pai, Filho e Espírito agora passou para nós, passou para você. Naquele dia saberão que eu, Jesus, falando, Jesus está no Pai, vocês estão em Jesus e Jesus está em vocês. Então agora nós participamos da mesma unidade da Trindade, da mesma comunhão, pelo Espírito. Então, para entender a unidade, comunhão, nós precisamos entender quem é o Espírito Santo. Saber quem é o Espírito Santo e quem é o Espírito Santo em você. Porque ele habita em você. E o Espírito Santo, ele deseja a comunhão, ele deseja uma amizade com você muito mais do que você deseja dele. Porque Deus ama você. Jesus ama você. E o Espírito Santo também ama você. E você recebe o Espírito, como eu falei antes, no momento que você nasce de novo. Em João capítulo 3, versículo 5, naquela conversa que Jesus tem com Nicodemos, ele diz assim: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui, se você lembra, Jesus estava conversando com Nicodemos, que era um mestre da lei. O mestre da lei, ele sabia tudo sobre as leis, ele sabia tudo sobre os profetas, sabia tudo da Escritura. E Nicodemos chega e reconhece que Jesus, ele fazia milagres. Ele reconhece que Jesus era com Deus. Ele reconhece os milagres, o poder, ele reconhece Jesus como um profeta. Mas Jesus disse que isso não bastava. O conhecimento de Nicodemos, de um mestre da lei, reconhecer também que Jesus era um profeta, que ele estava com Deus, que isso não bastava. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E essa água é uma referência, como ele estava conversando com Nicodemos, era uma referência ao ritual dos judeus, da purificação pela água. Porque eles tinham um ritual que vem lá do tempo de Moisés, que quando eles tocavam alguma coisa impura, eles tinham que se lavar, eles tinham que se purificar pela água. Essa referência não é o batismo nas águas. O batismo nas águas é importante, também faz parte da vida cristã, é o testemunho público da sua fé. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai. Então, o batismo na água é o testemunho público da sua fé. É quando você tem aquela certeza, o testemunho do Espírito no seu interior, que você nasceu de novo, que você agora é uma nova criatura, que você foi justificado, que você foi perdoado, que você está em Cristo. Então, o batismo na água, você testemunha dessa fé. Quando você desce na água, você se identifica com a morte de Cristo, e quando você sai das águas, você se identifica com a ressurreição de Cristo. Então, o batismo na água é importante, mas o que salva é a fé em Cristo. E o nascer de novo aqui da água e do Espírito, ele está falando provavelmente do que está em Ezequiel 36, versículo 25 a 27, que diz assim: então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados.
Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então aqui Ezequiel já profetizava sobre um novo nascimento, a purificação pela água, pela lavagem do Espírito, pela palavra, e que Deus colocaria um espírito novo, um coração novo em nós. Isso é o novo nascimento, você recebeu o Espírito Santo de Deus. E ele continua lá em João 3,6, quando Jesus está falando é necessário nascer de novo, ele diz, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que Jesus está dizendo é que nós nascemos primeiro da carne, do nosso pai e da nossa mãe. Nós nascemos na carne, mas é necessário nascer de novo do Espírito, porque o que é nascido do Espírito é Espírito. E só aquele que é nascido de novo que entra no reino. Porque originalmente Deus fez Adão para ter comunhão com ele. Essa comunhão, essa unidade foi quebrada por causa do pecado. Então, Deus tinha falado para Adão e Eva se multiplicarem. E originalmente, Adão foi feito em imagem e semelhança de Deus. E quando ele se multiplicasse, ia se multiplicar a imagem e semelhança de Deus. Mas ele caiu em pecado e agora Adão passa a multiplicar a imagem dele mesmo. De Adão, um homem caído, pecador. Por isso que Jesus vem para nos resgatar, para nos purificar, nos perdoar. E ele diz, aquele que crê em mim nasce de novo do Espírito. Porque é só no Espírito que temos vida com Deus. Então, em 1 Tessalonicenses 5:23, diz assim, o mesmo Deus da paz os santifica em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia mostra que nós temos espírito, alma e corpo. O corpo é a parte física, é aquilo que nós vemos agora um dos outros. É a parte que nós relacionamos com esse mundo físico. E o corpo também é o templo do Espírito. A alma é a nossa mente, o nosso raciocínio, a nossa vontade. É na alma que está o livre-arbítrio. É na alma que eu decido se eu vou seguir a Deus ou não, se eu vou me atentar para o Espírito ou não. A alma também fala da emoção, da vontade, dos sentimentos. E o Espírito é onde eu tenho um relacionamento com Deus. O Espírito é perfeito. O Espírito é um só Espírito com Deus. Em 1 Coríntios 6,17, ele diz isso. Que aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Então, quando você colocou a fé em Jesus, você se tornou um só Espírito com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito é quem você verdadeiramente é. Você não é o seu corpo, o corpo é o templo do Espírito. E você também não é sua alma, sua emoção, seu sentimento, sua vontade. Você é Espírito, juntamente unido com o Espírito Santo de Deus. É por isso que nós precisamos levar a nossa alma a atentar para o Espírito. O nosso Espírito deve dominar a nossa alma. Nós precisamos olhar para o Espírito. É o nosso Espírito junto ao Espírito Santo, quem nós realmente somos. E o Espírito Santo ele foi dado como um presente. Não é uma recompensa. Não é porque eu frequento a igreja, ou porque eu leio muito a palavra, ou porque eu faço todas as coisas certas. É um presente que foi dado pela graça de Jesus. Ele foi dado justamente para que possamos receber da graça de Jesus. Não é uma recompensa por andar corretamente. Não é um sistema de níveis. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais do Espírito Santo eu tenho. Quanto mais eu oro, quanto mais eu faço determinada coisa correta, eu tenho mais, como se fosse um sistema de pontos, de degrau. Eu vou subindo conforme eu faço tudo correto, e se eu erro, eu desço 2 degraus. Ou degraus. Cadê a Débora para corrigir? O Espírito Santo não é como um jogo de tabuleiro, né, Lucas? Aquele joguinho de tabuleiro que você joga o dado, vai andando nas casas, aí cai numa casa, volte 3 casas. E aí você tem que voltar lá atrás. Não, o Espírito Santo ele foi dado completo, não existe porções do Espírito. Jesus chega a dizer que Deus não dá o Espírito
por medida, ele dá sem limites. Lá em João 3, o Espírito é dado sem limite, ele é dado de forma completa. Nós lemos aqui, aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com ele. Não existe espírito bebê, espírito criança, espírito jovem. Ele habita em você em toda a sua plenitude de poder. É todo o Espírito Santo. E o Espírito Santo é um ser pessoal. Ele é uma pessoa. Ele se comunica com você, ele se relaciona. Não é só uma emoção que nós sentimos. Às vezes nós sentimos o agir do Espírito na nossa alma e nós sentimos a emoção no culto, no momento que estamos orando, nós podemos sentir. Mas mesmo quando nós não sentimos, ele está lá, ele está em nós. Porque ele é uma pessoa, ele é o amigo, consolador. É o mesmo Espírito que estava em Jesus. O mesmo Espírito Santo que estava em Jesus é o que está em você. É o mesmo que estava nos apóstolos, o mesmo Espírito que inspirou os profetas, que inspirou os salmos de Davi, que inspirou a sabedoria de Salomão. E ele é a fonte, a força, a capacitação para o seu andar em santidade. Sem ele nós não podemos andar em santidade. E como eu disse, muitas vezes nós sentimos essa unção do Espírito, tocar a nossa alma, nossas emoções. E eu não sei se você já teve em algum momento esse tipo de pensamento, eu preciso ter mais comunhão com o Espírito. Em algum momento da sua vida, da sua caminhada, você pensou, eu preciso ter mais comunhão com o Espírito. Talvez quando você saiu do nosso retiro passado, nós vamos ter outro agora. Ano passado o retiro foi cheio da unção do Espírito, nós recebemos e percebemos a presença de Deus em todos os momentos, e a gente sai de lá cheio. E vem mesmo esse pensamento que nós queremos isso continuamente. E aí você pode ter pensado, eu preciso de ter mais comunhão com o Espírito. E isso é bom, porque o querer é o primeiro passo, e de Deus vem o querer e também o efetuar. Agora você também pode ter tido o pensamento, eu vou ler mais a Bíblia para ter mais comunhão com o Espírito. Ou eu vou orar mais para ter mais comunhão com o Espírito. E talvez você até fez um plano de quantos capítulos por dia você iria ler da Bíblia, ou quanto tempo você iria orar. E isso funcionou durante um tempo, uma semana ou duas. Mas depois, aquilo se foi, você deixou de lado. Você se esqueceu daquilo, você não conseguiu dar continuidade a esse plano de orar mais para ter mais comunhão, ou ler mais a Bíblia para ter mais comunhão com o Espírito. Mas sabe por que deu errado? Porque esse é um pensamento, apesar de parecer bom, é um pensamento errado. Isso é um pensamento religioso, de justiça própria. Porque eu estou olhando para mim. Eu vou fazer algo para ter mais comunhão. Tudo aquilo que eu faço esperando obter algo de Deus é religião. Porque Ele já me deu todas as coisas. Inclusive a comunhão do Espírito. Em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, algumas versões é versículo 14, porque tem uma quebra de versículos antes diferente em algumas versões. Mas aqui no versículo 13 ou 14, diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Se você ler em outra versão, em qualquer versão vai estar escrito a mesma coisa. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Você percebeu que fala comunhão do Espírito Santo e não comunhão com o Espírito? A Bíblia não fala de comunhão com o Espírito. Ela fala comunhão do Espírito. Porque com depende da participação dos dois lados. Depende de ambos os lados. Mas a comunhão do Espírito. Se a comunhão é dele, ele oferece essa comunhão. Ele dá essa comunhão. Só depende de quem tem a posse da comunhão. E se você ler, ele fala a graça do Senhor Jesus, e lá no final, estejam com todos. O que você precisa fazer ou deixar de fazer para receber a graça? Nada, é pela fé. Jesus deu toda a graça dele,
através da sua obra. E você recebe isso pela fé. É claro que você pode desfrutar mais conforme você conhece mais e se entrega mais a essa graça. Mas você não precisa fazer nada. Não tem nada que você faça ou deixe de fazer para que Ele te dê a graça. É pela fé. E Ele continua dizendo, o amor de Deus esteja com todos. Não tem nada que você possa fazer ou deixar de fazer que vai aumentar o amor de Deus. Ou diminuir o amor de Deus por você. Deus te ama e ponto. E a medida do amor dele é a medida do amor de Cristo. Jesus diz que o Pai ama da mesma forma que ama Ele. O Pai nos ama com o mesmo amor que ama Jesus. A mesma quantidade de amor do Pai por Jesus é a quantidade de amor por você. A mesma qualidade de amor. E não tem nada que eu possa fazer. Eu posso, claro, desfrutar mais desse amor quanto mais eu conheço Deus, quanto mais eu conheço a palavra. E pela fé eu desfruto desse amor. E a mesma coisa, na mesma condição, ele diz, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Não é a comunhão com, é a comunhão do. Porque ele já te deu a comunhão completa, plena, 100%. Ele diz, aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com Ele. Então não tem nada que você possa fazer para aumentar a comunhão que já é completa. Não tem nada que você faça ou deixe de fazer que vai aumentar ou diminuir essa comunhão. Essa é a loucura da pregação, é o escândalo da graça. Mesmo que você peque, a comunhão do Espírito permanece em você, 100%. Não diminui. O Espírito Santo não sai de você quando você peca. Ele pode se entristecer, nós vamos falar isso daqui a pouco, mas ele continua em você. Porque é só ele que pode te transformar e te livrar do pecado. É só Ele que te capacita a resistir à tentação, a mudar o seu caráter, mudar a sua vida. Então, mesmo que você caia em uma tentação ou passe por uma fraqueza, Ele está em você para te ajudar. Você pode imediatamente falar com Ele, se dirigir a Ele. Como nós falamos, você tem uma alma, você pode voltar a sua alma para o Espírito que está em você. E Ele oferece essa comunhão. Nós não precisamos implorar, porque Ele já nos deu. Não é o quanto você ora, o quanto você lê a Bíblia, ou o quanto você faz as coisas certas. É por causa da obra da cruz. É por causa da justiça de Cristo. Ele te deu o Espírito Santo, e o Espírito Santo está em você. E é a partir dessa revelação que você se relaciona com Deus, a partir do seu Espírito. É a partir desse relacionamento com Ele que você adora, que você ora, que você lê a Bíblia. Então você não lê a palavra para ter mais comunhão. Você já tem a comunhão completa em você. Como nós lemos ali, a comunhão do Espírito. E sabendo que Ele está em você, você lê a Bíblia sabendo que Ele te ensina. Em 1 João diz que a unção nos ensina todas as coisas. E a unção permanece em nós, ela não sai. Mesmo que a gente não sinta, ela está em você. Então quando você lê a Bíblia, não é com o seu intelecto, é com o Espírito. Sabendo que o Espírito está te ensinando. A mesma coisa quando você vai orar, você ora sabendo que já tem essa comunhão do Espírito em você. Então você conversa com Ele, é um relacionamento. Aqui, claro que em público, na igreja, no grupo de unidade, quando vamos orar, tem um certo jeito de falar, um certo protocolo, mas no seu particular com Deus, sozinho, na sua casa, você conversa com Ele como um amigo, porque Ele já está em você. A oração não é um tempo de negociação com Deus. Não é tentar chamar a atenção de Deus, é se relacionar com Ele. Porque a comunhão já está em você. Assim como a adoração não é uma performance, não é uma audição. Conforme a gente vai adorando, aí Deus vai derramando mais da sua presença. Mas se Ele já está em nós de forma completa, eu não posso ver a adoração como uma performance para chamar a atenção de Deus. A adoração é porque eu entendi o que Jesus fez por mim na cruz. Eu entendi a justiça de Deus, a sua graça. Eu entendi que o Espírito Santo já habita em mim. Então eu adoro a Ele. Não é uma fórmula, é um relacionamento. É ter fé e desfrutar do que o Espírito já deu. Agora, a nossa alma é influenciada. Nossa alma é influenciada por tudo que ela vê, que ela ouve, pelo ambiente que está. Então nós precisamos deixar a nossa alma ser influenciada pelo Espírito.
Porque a nossa alma, se nós deixarmos ir pela nossa alma, tem vários pensamentos errados que nos impedem de desfrutar aquilo que já é nosso. Como pensar, eu não sou bom o suficiente para ter intimidade com o Espírito. Eu também não sou bom o suficiente. O pastor Jean não é bom o suficiente. O pastor Aloysio não é bom o suficiente. Ninguém é bom. Mas Jesus é bom. Jesus é bom o suficiente. E é por causa dele que nós recebemos o Espírito. É por causa dele que nós podemos ter comunhão com o Espírito. Outro pensamento que algumas pessoas têm é que não é para o meu propósito, porque eu não serei um grande pregador, um pastor. Mas a comunhão do Espírito é para todos. Não tem a ver com dom, com encargo. É para todos, a plena comunhão, a intimidade de ouvir a voz do Espírito, ser guiado por ele. Outro pensamento também é a consciência do pecado. Se eu olho só para os meus pecados, minhas fraquezas, dúvidas, medo, eu preciso ter consciência da cruz, da graça, e não do pecado. A consciência do pecado também impede esse desfrutar. Talvez alguém também pense que o Espírito Santo sabe quem eu sou no íntimo. Então ele não vai querer esse relacionamento. Assim como algumas pessoas podem não querer se relacionar comigo porque me julgam, me criticam. Mas o Espírito Santo ele não julga, ele não critica. Ele está em você justamente para ajudar você na sua fraqueza, para transformar você. E ele é paciente, ele é bondoso. Ele te leva a Jesus. Ele permanece em você no momento de fraqueza, de luta, de tentação, de pecado, de falha. Você pode imediatamente pedir socorro a ele. Então eu não posso ter foco em mim mesmo, achando que é o que eu faço ou deixo de fazer que vai aumentar essa comunhão. Eu já tenho a comunhão por causa de Jesus, por causa da obra da cruz. O que eu tenho é que colocar a minha fé nisso e desfrutar disso. O Espírito Santo não enche a pessoa com os dons, com sua plenitude, porque a pessoa é especial. É por causa de Cristo. É sempre por causa dele. E eu não tenho que esperar a vida exterior estar certa para desfrutar de Deus. Porque às vezes, sem perceber, nós temos esse tipo de pensamento. Quando eu orar o suficiente, aí sim eu vou poder desfrutar de Deus. Ou quando eu ler a Bíblia o suficiente. Ou quando eu deixar de fazer tal coisa que eu sei que não deveria estar fazendo. Mas eu não preciso esperar o meu exterior mudar, as minhas emoções e sentimentos mudarem, para desfrutar daquilo que Deus já me deu. O Espírito Santo já está em você, você pode desfrutar dele todo o tempo, todo dia, independente do exterior. Você tem que se voltar para o seu interior. João capítulo 7, versículo 38 e 39. Jesus diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber. Então você crê em Jesus, você nasceu de novo no Espírito, e você recebeu o Espírito Santo. Então no seu interior existe um rio de água viva, um rio que flui no seu interior. E nós temos que nos voltar para o interior, porque é tudo a partir do Espírito. Eu sei que às vezes a gente ora, e não está errado que a gente ora por mais unção, por mais poder de Deus, mas isso não vem de fora, vem do nosso interior. Quando nós estamos aqui adorando, a Daiana acho que até ministrou isso hoje, nós estamos aqui adorando e esse rio de águas vivas flui do nosso interior para o exterior. Não é um anjo que vem passando e derramando a unção sobre nós. É do nosso interior. O Espírito que está no nosso interior, ele flui para o exterior, ele transborda para o coração, para a mente e transborda para a vida dos irmãos. Então tudo é a partir desse rio, tudo é a partir do Espírito. Porque quando você tenta fazer algo sem ser pelo Espírito, você acaba cansando. Tudo aquilo que é feito pela fonte errada causa canseira. Se você está exausto na sua caminhada, talvez você esteja doando da fonte errada. Porque quando você doa da fonte, essa fonte do rio de água viva, do Espírito, você não cansa, porque essa fonte nunca se esgota. Servir a partir do físico ou da alma causa canseira.
Se eu sirvo só da minha alma, querendo talvez reconhecimento, ou aparecer, um elogio, uma hora isso não vai funcionar. A hora que alguém não vê que eu estou servindo, não elogiar, eu vou me cansar e não vou querer mais. Servir a partir da alma sempre vai esperar reconhecimento. Nós precisamos servir a partir do Espírito. E esse rio nunca se esgota. Em Mateus 6, versículo 1 a 4, na NVT, Jesus fala sobre isso, que os fariseus eles faziam para aparecer diante dos homens. E olha que interessante que Jesus diz: tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em público para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. Então veja que a pessoa que serve da sua alma, querendo ser admirada, ela não recebe a recompensa de seu Pai. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas, que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. O que Jesus está dizendo é que aquele que serve esperando o elogio, o reconhecimento dos homens, já recebeu a sua recompensa. Não irá receber a recompensa do Pai. Mas ele continua: mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixe que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem sua ajuda em segredo, e seu Pai que observa em segredo os recompensará. Então o servir é pelo Espírito, e é para Deus ver. Ele diz: aquele que ajudar alguém, faça em segredo. Claro que dependendo do que você for servir, outras pessoas irão ver, mas como o pastor disse, muitas pessoas aqui servem nos bastidores. Então servir vem do Espírito, servir vem atendendo a um chamado de Deus em seu coração. E quando você se doa a partir do Espírito, você não cansa. É um rio que flui e nunca seca. O Espírito Santo ele é a fonte de tudo. E ele é uma pessoa, ele fala. Nós podemos ouvir a voz dele. E conforme eu dou ouvidos, eu fluo nisso. E aí o que eu penso começa a mudar, o que eu desejo, o que eu faço começa a mudar. Porque a alma é influenciada por aquilo que ela vê e que ela ouve. A alma é influenciada pelo que eu vejo na televisão, seriado, no YouTube, pelo que eu ouço de outras pessoas, mas ela também é influenciada pela palavra, pelo Espírito. E quanto mais ouvido eu der ao Espírito, quanto mais eu manter a minha alma no ambiente do Espírito, isso vai me mudar, vai mudar o meu pensamento, vai renovar a minha mente. E com o tempo eu vou ver que certos tipos de seriado não convém, ou que certo tipo de conversa também não convém. Em Efésios capítulo 5, versículo 18 a 20, na revista atualizada, tem aquele verso que todos conhecem. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Quem que se enche do Espírito? É a sua alma. Não é o Espírito que se enche do Espírito. O Espírito já é completo, você é um com o Espírito de Deus. Aqui ele está falando: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Entoando e louvando de coração, falando, ele está falando da sua alma, da sua mente. Então, quando você fala da palavra, quando você compartilha a palavra, quando você adora a Deus, quando você está em comunhão com os irmãos, esse Espírito que está em você transborda para o seu coração e enche o seu coração. Enche a sua mente. É isso que é se encher do Espírito. Não é encher do Espírito que o Espírito vai vir de longe, do céu, de cima, e encher você. Não, ele já está em você. Encher-vos do Espírito que já está em você. É esse rio que flui para a sua mente, para o seu coração. E ele continua: dando sempre graças por tudo a nosso Deus em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu peguei essa versão revista atualizada porque ele não termina no ponto, ele coloca uma vírgula. Voltando aqui, ele diz: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais,
dando sempre graças a nosso Deus e Pai em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E muitos param por aí, mas tem uma vírgula, e no próximo ele diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros. Faz parte do encher do Espírito. E isso fala de unidade, fala de comunhão, fala de servir, fala de honrar. Sujeitar uns aos outros, a unidade, a comunhão, faz parte do encher do Espírito. Talvez por isso algumas pessoas se enchem do Espírito, buscam isso e chega num teto, ela não consegue avançar mais. Ela bate num teto e volta. Fica sempre uma hora está lá no alto, uma hora lá embaixo. Porque não observa o que vem a seguir, sujeitamos. Faz parte do encher do Espírito, a unidade, a comunhão. E esse encher vem do interior. Não é uma questão de você obter mais do Espírito Santo. É uma questão do Espírito Santo obter mais de você. Quanto mais você se rende ao Espírito Santo e você deixa ele influenciar a sua alma. Porque é a alma que desenvolve a salvação, não é o Espírito. O Espírito já está pronto. A alma desenvolve a salvação. Nós falamos de crescimento espiritual, mas tem muito mais a ver com o crescimento da alma, no Espírito, no entendimento do Espírito. Agora, eu disse aqui, o Espírito Santo é uma pessoa. Se ele é uma pessoa, ele pode ser desrespeitado. O Espírito Santo tem uma voz. Essa voz pode ser ignorada. O Espírito Santo tem vontade, então ele pode ser resistido. E o Espírito Santo tem sentimentos. Ele pode ser entristecido. Efésios capítulo 4, versículo 30 fala sobre isso. E não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Se você ler o capítulo, é o capítulo 4 que nós começamos lá no início, que o pastor também tem falado sobre unidade, sobre os dons. É no capítulo 4 que Paulo fala sobre pastor, mestre, evangelista, profeta. É no capítulo 4 que ele fala da edificação do corpo como unidade. No capítulo 4, Paulo continua falando para não dar lugar à ira, para não dar lugar à mentira. E ele fala também de maledicência, que é fofoca, julgamentos. E ele termina falando, não entristeçam o Espírito Santo. Então veja que a unidade, a comunhão está diretamente ligada ao Espírito Santo. Quando eu quebro essa unidade, essa comunhão, eu entristeço o Espírito Santo. E esse entristecer, o Espírito Santo não sai de mim, ele não sai de você. Mas é como se a sua alma se desconectasse dele. Você deixa de sentir aquela presença. Principalmente se você continuamente resistir ao fato dele estar triste. Porque a vontade de Deus é que sejamos semelhantes a Jesus. Por isso ele nos deu o seu Espírito. E Jesus, ele é amor. Você agora é um Espírito juntamente com ele. Em 2 Coríntios 5, a partir do 16 até o 19, diz assim, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. O que é ninguém conhecemos segundo a carne? É não conhecer ninguém a partir do exterior da pessoa, da sua velha natureza. No próximo versículo ele diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então Paulo diz para não conhecer ninguém segundo a carne, segundo a sua velha natureza, segundo a sua aparência, segundo a sua fraqueza, mas é segundo o Espírito, segundo a sua nova natureza. Continuando, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Jesus não imputou aos homens suas transgressões, seus pecados. Jesus não trata você segundo suas falhas, sua fraqueza. Jesus trata você segundo quem você é, no Espírito.
Jesus não trata você de acordo com o que você faz ou deixa de fazer. É de acordo com quem você é no Espírito. Jesus não imputou aos homens não levou em conta os pecados. Nós também não devemos fazer isso com o próximo, com os irmãos em Cristo. Porque se Deus trata comigo não de acordo com o que eu faço ou deixo de fazer, mas de acordo com o que eu sou no Espírito, eu tenho que tratar o meu próximo da mesma maneira, o meu irmão, de acordo com quem ele é no Espírito. Porque se eu julgo o meu irmão pelo que ele fez, pela sua fraqueza, pela sua carne, eu estou indo contra a natureza de Cristo. Eu estou indo contra quem Deus é. Eu estou ignorando a nova natureza do meu irmão em Cristo. Porque eu nasci de novo, eu tenho uma nova natureza, tenho o Espírito. Deus me trata segundo esse Espírito, a nova natureza. Se eu trato o meu irmão segundo uma fraqueza dele, algo que eu fiquei sabendo, critico, julgo, fofoco sobre a vida dele, eu estou fazendo pouco caso do Espírito que está nele. Eu estou tratando ele não segundo a nova natureza dele, mas segundo a carne. Quando Deus viu que Adão pecou, a primeira coisa que Deus fez foi cobrir a nudez dele. Matou um animal e cobriu ele com a pele do animal, já simbolizando o cordeiro que seria morto por nós. É falando justamente sobre isso, sobre cobrir a nudez do irmão em Cristo. E não revelar a sua nudez. Não revelar a sua fraqueza, o seu pecado, fofocar. Porque isso entristece o Espírito. Quando você vê Jesus nos evangelhos, ele estava sempre com os pecadores. E os fariseus vieram questionar que ele andava com os pecadores, com as prostitutas. E Jesus diz, quem precisa de médico não são os sãos, são os fracos e doentes. Quem precisa que nós sirvamos são os fracos e doentes. Se eu for servir só aquele que tem uma boa aparência, aquele que é simpático, ou que é alguma coisa segundo a carne, como Paulo diz, seja dinheiro, uma posição, eu já recebi a recompensa, como Jesus diz, não receberei a recompensa do Pai. Eu tenho que servir justamente aquele que é fraco, aquele que é doente. E ele fala sobre isso lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, quando ele diz, não apaguem o Espírito. Então veja que ele, lá em Coríntios, diz, não entristeça o Espírito, e aqui ele diz, não apague o Espírito. O que é apagar o Espírito? É quando a alma se desconecta tanto do Espírito que não percebe mais a sua presença. A pessoa aceitou tanto viver segundo a sua carne, não segundo o que diz a palavra, resistiu tanto ao Espírito Santo, ignorou o fato do Espírito Santo se entristecer, que ela nem percebe mais o Espírito. Para essa pessoa tudo é normal. E nesse capítulo 5, se você ler ele todo, Paulo vai falar que nós precisamos viver em paz, não retribuindo o mal com o mal, mas com o bem. Ele fala sobre consolar os desanimados, amparar os fracos, ser paciente com todos, que é o que estava falando, servir aqueles que são fracos. E Paulo também fala sobre honrar aqueles que trabalham no serviço da igreja, honrar a liderança. Então vejo que mais uma vez Paulo faz a ligação da unidade, da comunhão, do servir, de honrar com o Espírito, dizendo que deixar de observar essas coisas pode chegar a apagar o Espírito. Então, se eu continuamente resisto ao Espírito, não dando atenção ao que ele está me instruindo, me falando, me ensinando, se eu continuamente resisto à palavra pregada, isso apaga o Espírito. Quando eu não dou ouvidos à palavra, ao que o Espírito Santo está falando. Quando eu não me submeto à autoridade do Espírito que ele deu à liderança da igreja. Quando eu não me submeto à autoridade do Espírito que ele deu aos pastores da igreja. Porque quem dá o dom de pastor é o Espírito. Então, se eu não me submeto aos pastores, como diz a palavra, que nós precisamos nos submeter à liderança para a nossa paz, para que vivamos em paz. Nós é que somos os beneficiários disso. Mas diz para nós nos submetermos aos pastores, à liderança. Quando eu não me submeto, é como se eu estivesse dizendo que Deus errou ao escolher a liderança. Que Deus errou
ao escolher tal pessoa como pastor. E isso também entristece o espírito. E se eu continuamente vou por esse caminho, apaga o espírito. Quando eu não me rendo ao que Deus deseja mudar em mim, a falta da unidade, da comunhão, do servir, do honrar, leva ao entristecer. E se eu continuar nesse caminho, leva a apagar o espírito. Apagar o espírito não é que a pessoa perdeu a salvação. Romanos, se eu não me engano, diz que tudo aquilo que Deus dá, Ele não retira. O dom e a vocação de Deus, Ele não retira. E a salvação é um dom de Deus. O Espírito Santo veio habitar em você em união completa com o seu Espírito. Você não perde a salvação. Mas se eu continuamente resisto ao Espírito, resisto à palavra, resisto a entristecer do Espírito, porque quando a gente faz algo que não está de acordo com a palavra, nós sentimos essa tristeza, nós sabemos que erramos. E nesse momento, imediatamente, basta voltar para o Espírito, pedir ajuda a Ele. Mas se eu resisto a isso, começo a achar que qualquer coisa, posso fazer qualquer coisa, estou na graça, tudo é normal, continuamente discordo da igreja. Aliás, essa expressão, eu não concordo, é algo que nós precisamos tirar da nossa mente. Não que a gente vai ouvir tudo de cabeça baixa, mas cada um aqui tem o Espírito e tem a palavra. Se você ouve algo que o pastor está pregando e você tem uma visão diferente, você tem a liberdade de chegar no pastor e falar sobre isso. Por isso nós temos os grupos de unidade, para tirar a dúvida, para compartilhar. Mas você pode chegar nos pastores, graças a Deus nossos pastores são totalmente acessíveis. Você pode falar, olha, você falou isso, mas na minha visão é diferente. E aí vocês precisam pegar a palavra e ver o que a palavra diz, porque a palavra é que instrui, a palavra é a verdade. Agora, se eu digo, eu não concordo com isso que o pastor disse, ou com essa decisão da liderança. A Bíblia diz que quando 2 ou 3 concordarem acerca de algo na terra, será feito no céu. Olha o poder da concordância. Então, esse não concorda, ele vem da carne. Quem quer causar divisão é o diabo, é o inferno. Eu posso ter uma visão, um entendimento diferente sobre algo, mas eu tenho que ir na palavra, eu tenho o Espírito em mim. Eu posso conversar com o pastor e chegar na mesma visão, no mesmo entendimento. Porque essa é a unidade, é ter o mesmo pensamento, a mesma visão, a mesma fé. Porque Deus, quando Ele tem uma obra, Ele sempre dá a visão a alguém que Ele coloca como líder e coloca outras pessoas para ajudar nessa liderança. Não quer dizer que o pastor Aloísio é o dono da igreja, é o cabeça da igreja. O cabeça é Jesus. Mas Jesus deu a ele uma visão e colocou ele como líder. E colocou outras pessoas para cooperar na liderança. E nós precisamos honrar isso, nos submetermos a isso. Buscar essa unidade. Uma oração que eu tenho feito é que eu possa enxergar a mesma coisa que o pastor Luiz está enxergando. Eu tenho falado com Deus, Deus me faça ver a mesma coisa que o pastor Luiz está vendo. Porque nós precisamos da unidade. Deus, quando Ele levantou Moisés para tirar o povo do Egito, Ele deu a visão a Moisés. Moisés era o líder e colocou outras pessoas junto com ele para ajudar. Mesma coisa com Davi, colocou Davi como rei, como líder e outras pessoas juntos. A mesma coisa com Noé. Ele falou com Noé para construir a arca e a família dele o ajudou. Então nós precisamos honrar essa liderança na igreja, a liderança dos pastores, porque a unidade, a comunhão, o servir e o honrar está intimamente ligado com o Espírito Santo, com o fluir do Espírito. Então, quanto mais atenção eu dou ao Espírito, quanto mais eu volto a minha alma para o Espírito, mais fácil fica viver em comunhão, viver em unidade. E eu vou servir sem perceber, porque o Espírito Santo vai me levar a isso. Eu vou honrar também sem perceber, porque não é algo forçado, é pelo Espírito. E voltando lá em 2 Coríntios 13, para nós terminarmos, eu acredito que esse verso você pode usar ele como uma confissão diária. Uma confissão diária para que você possa desfrutar mais do Espírito Santo, desfrutar mais
dessa comunhão que já foi dada. Você pode confessar isso todos os dias. Ó. Obrigado, Deus, porque a graça do Senhor Jesus me foi dada, toda a graça do Senhor. Então você confessa isso, que você tem a graça do Senhor Jesus. Isso já foi dado. O amor de Deus, você pode todos os dias agradecer. Obrigado, Deus, porque o Senhor me ama de forma completa. O Senhor me deu esse amor. Eu vivo nesse amor. E você pode confessar, principalmente, eu tenho já a comunhão do Espírito. O Espírito Santo já habita em mim de forma completa. Essa comunhão é plena, é completa. Começa a confessar isso diariamente, principalmente em relação à comunhão do Espírito, para desfrutar dessa comunhão. Amém? Vamos ficar em pé para orarmos.